hoje é como magnetizar o leitor à sua história. O que pensar quando você começar a sua história? Quais ferramentinhas você tem que pegar lá na caixinha de Storyteller? O que não pode faltar na hora de você começar a história? Já disse um monte de vezes, eu não sou dono da razão, da verdade, mas colocar esses ingredientes faz toda a diferença e eles estão presentes aí nos maiores best-sellers do mundo. Se você quer juntar leitores e vender livros, vai seguindo isso aí. Com certeza deixarão seus leitores engajados no seu livro, seu conto, seu roteiro, aonde a ficção te chamar. Eu até arrisco a dizer que eu vou colocar essas ferramentas que eu escolhi em ordem de importância, tá? São conselhos, não são regras. Arrisque escrever um conto, uma noveleta, usando essas ferramentas e postar na Amazon. Você não paga nada para postar na Amazon. Para você ver como você vai atrair mais leitores, vai atrair boas resenhas. Primeiro conselho, o que são bons personagens? Bons personagens são pessoas com boas falhas. Não construa personagens perfeitos, incríveis e modelos de justiça e perfeição. Personagens precisam errar, precisam ter defeito, o que chamamos na técnica de comportamento dominante, algo que eles erram, uma falha de caráter recorrente que está presente na história, que vai ser a chave da transformação do seu protagonista aí no desenrolar da trama. Exemplos de defeitos de caráter para construção de personagens tem uns montes. Por exemplo, alguém que é egoísta demais, não sabe dividir, alguém arrogante demais, uma pessoa seca, insensível, alguém que é conformado, não se mexe, sem ação, deixa tudo acontecer e nunca se rebela, ou procura ser dono e nunca procura ser dono de suas decisões, né? Alguém muito vaidoso, inseguro demais, alguém pessimista, uma pessoa inconsequente. Por que eu bato aí que os personagens precisam ter defeitos? Para trazer para você o maior tesouro da sua história, sem sombra de dúvida. Personagens com defeitos são críveis. Personagens com defeito geram empatia. Segundo conselho, tem um plot romântico. Se você colocar um plot romântico, eu até fico dividido se o primeiro lugar é esse ou o segundo, né? Quando o romance rola entre os personagens, as almas se juntam, sejam elas robôs catadores de lixo ou amantes proibidos por suas famílias italianas de se encontrarem, de se verem, o fato é que o plot romântico é o tipo de enredo que mais vende no mercado de entretenimento, que mais vende no mundo há séculos. Não importa se nós somos autores amantes do terror, da ficção científica, do dieselpunk, do new world, chama aí, põe o rótulo que você quiser, prepare um plot romântico para sua história. Porque pessoas amam histórias de amor e envolvimento e o baile das almas. Esse é um conselho potente, anota aí. Mesmo que você não seja escritor de romance romântico, de contos de amor, dentro do seu drama urdido, providencie um par que se aproxime. E lembre-se que um plot romântico não precisa e nem deve ser apenas um modelo tradicional, assim, mulher se apaixona por rapaz, rapaz se apaixona por senhora. Por exemplo, como em Wall-E, uma das histórias de casais prediletas, na minha opinião. Um robô apanhador de lixo que se envolve com uma sonda que vem visitar a Terra. Outro que eu amo, está em Umbrella Academy. Aquele agente atemporal, Hazel, relativamente jovem naquele tempo, o estado que ele está, ele se aproxima de uma senhora de 70 anos, né, que tá da loja de donuts, Agnes, se eu não me engano o nome dela. A gente tem o filme Moonlight também, onde o Kirion e o Kevin perpetram uma das cenas de reencontro assim, de almas de amantes mais belas que eu já vi no cinema. Terceiro ponto, vamos lá, mistério. Esse é um dos grandes artifícios que muitas vezes é esquecido pelos autores iniciantes. E até para quem já publicou muita coisa aí, eles esquecem.
Leitores são curiosos. Não revele tudo do que se trata na sua história de uma vez só. Seja parcimonioso, vai dando migalhas, segure as revelações. Crie aí lacunas e informações sobre os personagens, desde a montagem do personagem, desde a primeira hora que ele apareceu. Por exemplo, no meu romance 40 Luas, eu tenho uma personagem que se chama Malboro. E sabemos que ela já está com quase 50 anos e que há mais de 20 anos não fala com o filho. E o filho não quer falar com ela. Durante a história eu dou pistas do comportamento errático que a Malboro tem, o tal do comportamento dominante, o misbehavior, comportamento desviante, né? Que ela tinha quando era mais jovem. Mas eu jamais revelo, jamais digo o que aconteceu para o fato do filho ainda pequeno nunca mais querer ver a mãe. E o que acontece? O leitor, gente, ele não admite essa lacuna e fica na sua cabeça, formulando aí 1000 teorias sobre o que a Malboro teria feito no passado para ser simplesmente detestada, rechaçada pelo filho. Ela perdeu a guarda do filho. E na história inteira, ela jamais diz para ninguém o que houve, o que aconteceu, como que ela perdeu esse filho. Alguns leitores vão se revirar enquanto fazem a leitura, mas vão amar ter um lugar para fazer o jogo da inferência. O que é o jogo da inferência? É uma das coisas mais brilhantes que você pode pôr no seu livro. Inferência dá um espaço, é deixar o leitor deduzir, supor. Ele vai criar a própria teoria do porquê a Malboro e o filho não se falam mais. E por que isso é tão valioso para nós que somos autores? Além de aguçar aí a imaginação do leitor e de estimulá-lo, ele vai elaborar teorias. Esse que é o grande estímulo. Ele vai inventar uma razão porque a Malboro não fala mais com o filho. E quando ele entrar numa comunidade que está discutindo o seu livro, quando ele fizer uma resenha, quando ele encontrar alguém que também é fã da sua obra, ambos ou muitos deles vão lançar teorias e convicções ainda sobre a razão da Malboro amar tanto o filho, mas jamais ter coragem de voltar a procurá-lo. Isso é um ardil que a gente faz, que nós autores temos que lançar mão sempre, com consciência de que estamos fazendo isso e provocando essa coceira no leitor. Acontece o mistério. Existe o mistério do enredo. Você joga para o leitor uma premissa do que vai acontecer na história, e se você se dedicar um pouco, você distorce essa premissa. Ele não sabe exatamente o que vai acontecer. Para o leitor olhar para o lado errado, de propósito. Ele vai olhar para o lado errado da história e vai ficar surpreso com o rumo que ela vai tomar. De novo eu vou citar aqui 40 Luas. 40 Luas eu conto a história de uma mulher que se envolve no engavetamento na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, ali na região da Praia Grande. Adoro pôr nossa alteridade, aliás, pôr nossos lugares, nossa gente. E nesse acidente ela perde a sua família, perde 2 irmãs e a mãe. E agora ela está sozinha quando ela acorda no hospital, sem memória. Ela não lembra quem eram aquelas mulheres, ela não consegue nem ter o sofrimento, né? E elas eram seu núcleo familiar, mas eu não conto aos leitores quem elas eram também. Os leitores deverão descobrir, comendo migalhinha, página após página, junto com a protagonista, Renata, que irá atrás de lembrar o seu passado. E como eu sou um autor de Dark Fantasy, não poderia parar só por aí. Claro, tem mais. Acontece que quando Renata tem alta, a sua primeira noite sozinha em casa, naquela casa vazia, uma ilha, né? Virou uma ilha no meio da comunidade que ela mora em Osasco, na rua 13 de Osasco, e onde ela está vivendo sozinha. Lá pelas tantas da madrugada, quando ela está dormindo, uma sombra entra dentro da casa. E a sombra é uma entidade. E de dentro do corpo da Renata emerge outra sombra, que
parece um espírito. E esse espírito, essa outra entidade, é simplesmente a morte, que escolheu Renata enquanto ela estava agonizando na beira da estrada, para invadir um corpo humano por curiosidade, vir à Terra, experimentar o que é a vida. A outra sombra que vem compactuar com ela é o tempo, com quem ela tem um conluio, um combinado, né? E ela vai poder ficar aqui, dentro do corpo da Renata, por apenas 40 luas. Lembra que eu disse que os personagens têm que ter um defeito? Pois bem, a morte tem um defeitão incrível. Ela é insensível e acha que todos nós, seres humanos, a quem ela nos chama de participantes, somos frívolos, fugazes, patéticos, ela vive um tempo enorme, a gente vive um tempo pequeno, e sempre quando chega a nossa hora de morrer, de sermos levados, nós nos ajoelhamos e imploramos para ela, para a morte, que não nos leve, que nos deixe viver, ainda que estejamos num estado físico decadente. Só que nessa história a morte vai aprender que viver não é algo simples assim. Lembra que eu disse que uma boa história tem um par romântico? Olha aí. Pois bem, a morte não esperava, mas ela se vê apaixonada pelo namorado da irmã morta, que era seu cunhado, né? Mas não é uma paixão qualquer. Ela está simplesmente arrebatada pelo cheiro dele, pela forma dele, pela voz dele, né? E o mistério está aí. O que vai acontecer agora que a morte veio à Terra e não planejava e se apaixonou perdidamente por um rapaz que por acaso era seu cunhado, mais novo do que ela? Impossível o leitor não querer ler a próxima página de 40 Luas. Regra mais potente do mistério. Presta atenção. Demore a dar as respostas. Quanto mais você demora, mais preso às páginas do seu livro o leitor fica. Aí vamos para a terceira ferramentinha aí, que é muito importante. O que está em jogo na sua história? Uma pergunta decisiva e inescapável para o seu livro, para ele ter êxito. É deixar claro ao leitor que tem algo imenso para o protagonista em jogo. O que ele vai perder se ele não corrigir o seu caráter? O que vai acontecer se ele não mudar? O que ele vai perder? O que a sua nação, a sua vila vai perder se ele não alcançar a sua meta? A sua vida, a sua família? A combinação de possibilidades do que está em jogo em sua história são inúmeras. Você tem que parar e pensar. Vale muito a pena investir tempo para que se estabeleça um grande desafio para o seu protagonista e uma ameaça imensa caso o seu protagonista não vença essa batalha interna. Porque depende dessa batalha interna a sua transformação durante a jornada que ele viverá. Por exemplo, em WandaVision, se ela abrir mão de seu caminho de anti-heroína, de construir aquela realidade, ela vai perder toda a família. Todo o universo que ela criou em WandaVision é para ter o Visão de novo, para que ele estivesse com ela, com o amor da sua vida, e ela cumprisse o seu sonho de ter uma família, com filhos e com direito a casa com cerquinha branca e tudo mais. A gente pula para um produto diferente, que por coincidência é outro anti-herói aqui, né? Breaking Bad, por exemplo. O protagonista, o que está em jogo para o Walter White? Ele recebe o diagnóstico de que está com câncer avançado no pulmão. E aí, muito habilidosamente, os roteiristas, o showrunner, né, nos mostram um homem emasculado, que ele sofre bullying na escola, pelos próprios alunos. Ele está à beira da falência. E o que acontece? A Skyler, no primeiro episódio a gente vê que ela está grávida, barrigudona lá, e talvez ele nem conheça essa filha, não tenha tempo de conhecer essa filha. E ele tem um primogênito, o Walter Jr., com uma doença cognitiva que simbolicamente diz a ele pai, mantenedor, provedor, que quando ele for colhido, ceifado pela morte de 40 luas, quando o câncer o levar, o filho não vai ter condições de ser o homem da casa, não terá condições
intelectuais e físicas, né, para isso. Ainda que particularmente eu acho que ele pode sim, porque o Walter Jr. é genial. Ele criou lá um site para arrecadar dinheiro para o pai, estava dando super certo, para ajudar no tratamento e tal, né? Ele é um garoto muito capaz, até mais capaz que o pai naquele momento. Então tudo isso está em jogo e leva o Walter White a optar pelo crime. E nós perdoamos o crime dele, que é um exemplo poderoso do melodrama. O melodrama é quando a gente perdoa a falha do protagonista. Porque vendendo metanfetamina ao lado do seu ex-aluno lá, o Jesse Pinkman, ele vai poder acumular dinheiro para deixar para a família. Só que nas temporadas seguintes, olha como é o anti-herói. Isso se subverte. E a gente descobre um homem que no fundo, queria recuperar a sua estima de másculo, de machão, de homem capaz e poderoso, e não ser mais aquele homem emasculado, pusilânime e sem virilidade que ele tinha se tornado. Agora quem bate a porta sou eu, né? Ele diz isso. Em histórias de fantasia é o mesmo. Se o herói não conseguir realizar o seu objetivo, consagrar o seu poder, todo o seu povo, sua vila, seu país, seu mundo, tudo vai estar em jogo. O que está em jogo são grandes apostas, mas olha que doido, que não precisam e nem devem ser apenas puxa vida, eu preciso salvar a galáxia que ela vai explodir amanhã. Podem ser coisas pequenas e monumentais, depende da natureza do gênero que você está escrevendo, do enredo que você bolou. Um exemplo, por exemplo, de pequenas situações, mas que são caras para o indivíduo, para a alma humana. Tem um filme que é pouco conhecido do David Lynch, que eu adoro, que é chamado História Real. História real porque, de fato, ele é baseado numa história real. Qual que é o enredo de História Real? Um senhor de idade avançada já recebe a notícia de que seu irmão está morrendo de câncer. Olha o câncer de novo, olha a Renata, olha a morte aí de novo. Em uma cidade que está aí a mais de 700 quilômetros de onde ele mora, e ele não tem habilitação, né? Ele não tem dinheiro para ir visitar o irmão, comprar uma passagem, né? E ele não vê esse irmão há anos, e agora o protagonista quer visitar o irmão. Sem grana, sem habilitação para conduzir um carro, o que ele faz? Ele monta em um pequeno trator, sabe aqueles tipo John Deere lá, que é um cortador de grama? É um tratorzinho minúsculo, um cortador de grama. E ele atravessa sei lá quantos estados, viajando pelo acostamento da rodovia, para tentar chegar na casa do irmão a tempo e visitá-lo. O que está em jogo para esse senhor? O que está em jogo para essa alma? Para o protagonista? Tudo. Sua única vontade é ver o irmão com vida mais uma última vez. E vamos lá para a quarta dica. Ter uma boa trama, um bom plot, uma intriga de predestinação excitante. Que aí é o quarto item. A superestimada trama, o enredo, o plot. Por que superestimado? Né? Porque, curiosamente, o enredo é tudo ou nada. Você pode ter a melhor ideia do universo na cabeça e simplesmente jogar tudo na lata do lixo, se não lembrar desses outros itens citados aqui anteriormente, que eu discorri aqui para vocês, que eu aprendi aí nesse tempo todo, né? Porque bons enredos são encenados por bons personagens, bons protagonistas marcantes que vivem a história. Eu já vi centenas de enredos serem transformados em livros fantasmas, lidos por ninguém, porque não tinham bons personagens, nem bons diálogos, nem uma grande aposta em jogo, e sem uma premissa que abrisse um caminho na alma do leitor. Para quê? Para que a história fosse inesquecível. Escrever uma página atrás da outra, só porque o seu instinto diz que é assim que se faz uma história, é uma grande cilada. E um convite para construir um livro que vai direto para o cemitério, né? Alguns conseguem, alguns fazem isso, né? Então,
alguns lugares que valem muito a pena você parar para pensar antes de começar a escrever e que vão te salvar de travar, ou de chorar, tacar fogo no notebook, no seu caderno de anotações, são os momentos de sentar e pensar, ter paciência com a sua história, tenha carinho, ame a sua história. Então pensa com muito carinho sobre quem são as pessoas que vão viver suas histórias e que marcas na alma elas têm. Isso vai dar realidade quando seus personagens abrirem a boca e fizerem escolhas dentro da trama. Outra coisa é pensar no que está em jogo na sua história. Se o seu protagonista, por acaso, falhar, desistir, o que vai acontecer? E finalmente a trama. A ordem pode ser inversa, não tem problema. Mas uma coisa que você precisa pôr na sua cabeça é que escrever é arte, sim, ok. Mas, se você quer ser profissional, escrever é um trabalho de pensar na trama, pensar nos personagens, pensar no que está em jogo. Sempre que a sua história esfriar, volta a esses pontos. Tenho certeza que você vai achar uma resposta. Certamente, se não tiver uma resposta para um deles, você vai ter descoberto o problema com o enredo. Tem algo no enredo. E mais uma vez eu reforço aqui que eu não sou dono de verdade alguma, mas eu já vendi mais de 1 milhão de livros e sou um escritor profissional. E o principal, eu já tive no mesmo lugar que você, né, sofrendo aí das mesmas angústias, que sofro até hoje. Aprender o storytelling, aprender a escrever é um desafio constante. Nós brasileiros podemos escrever fantasia, dark fantasy, terror, ficção científica, tão mais intrigante e interessante quanto qualquer outra cultura do mundo. O conselho que eu te dou é não menospreze a técnica. Alguns autores declaradamente repudiam isso, condenam e cagam para a técnica, porque dizem que isso macula a arte. Não existe mentira e baboseira mais irritante do que essa. E esses mesmos autores provavelmente não pagam as contas e os boletos com direitos autorais, escrevendo livros que fluem simplesmente da paixão. Isso não é um pecado. Escrever por paixão não é necessário. Paixão e inspiração e puro instinto. Eu digo que é até vital para que a chama da delícia e da tortura que é escrever se acenda, exploda na sua alma. Mas é a técnica que vai te levar para a lista de mais vendidos, se você quer ser bem vendido. E para a construção de uma carreira de escritor, se você quer ser um escritor profissional. Meu sonho é audacioso, eu sei, é ambicioso pra caramba, eu sei, mas eu amaria ver as prateleiras de terror, de fantasia, de policial, de sci-fi, lotada de autores brasileiros tão festejados quanto estrangeiros. E a verdade é que a única barreira que impede que isso aconteça é que europeus e norte-americanos não têm o menor pudor de se inscrever em dezenas de cursos de técnicas de storytelling desde a mais tenra idade, da pré-adolescência. Enquanto a gente, os brasileiros, nós torcemos o nariz e a gente acha que eu vou sonhar com o livro perfeito essa noite que todos vão querer ler. Não, não é assim que acontece. A carreira de escritor, ela é cheia de desafios e é construída maravilhosamente um livro após o outro. A coisa mais importante em tudo isso é você não desistir de seus livros, porque você não desiste das suas histórias e você não desiste dos seus leitores. Nunca antes foi tão mais fácil publicar as obras. Publique de forma digital na Amazon, isso não tem problema nenhum. É claro que a gente quer ver nossos livros publicados por grandes editoras. Isso nos dá prestígio, alimenta nosso ego, mas nós estamos vivendo um tempo diferente, né? O táxi virou Uber,
A televisão virou streaming. As pessoas têm tanta informação num celular, nós concorremos com tanto tipo de entretenimento que você hoje prender um leitor a um livro é uma coisa fantástica em si. E o que eu mais queria é isso, que vocês compreendessem que essas técnicas, essas dicas que eu dou aqui são para fortalecer a sua base, o seu manancial de escritor, a sua ferramenta, a sua caixa, na verdade, de ferramentas de escritor. Porque quando você estiver parado na sua história, que é uma das coisas que faz muitos e muitos autores travarem, você vai encontrar recursos para continuar e não desistir, não desista. Se eu tivesse desistido do 7 quando eu liguei para uma editora, na empáfia dos meus 21 anos de idade, eu liguei para uma grande editora carioca e perguntei, mas por que vocês não vão publicar o 7? Ele é genial. Ela disse, leitores brasileiros não gostam de ler histórias de terror escritas por brasileiros. Isso me machucou assim de um jeito que eu falei, eu vou publicar. História conhecida até, peguei meu fundo de garantia, investi lá, publiquei e saí distribuindo 1000 exemplares do 7 de livraria em livraria em São Paulo. Não tinha uma boiada de Amazon, de colocar o livro à venda na internet, no seu site, no seu Instagram. O máximo que a gente tinha ali era o Orkut, divulgava, os eventos lotavam, e me tornei best-seller com um primeiro livro, mas é difícil, mas eu não desisti. Eu já tinha escrito outros livros antes, 2 livros antes, e só fui me libertar e poder viver de direitos autorais no meu 5º livro. Então fiquem calmos. A carreira de escritor é difícil sim. Quem disser para você, não, é muito fácil ser escritor, tá mentindo para você. E eu não tô aqui para mentir para você. Eu tô aqui para te ensinar. Humildemente, peço licença para te ensinar o que eu aprendi nesses 20 anos de carreira de escritor de gênero, de entretenimento, que já fui apontado na rua por autores de alta literatura. Falar, olha aquele ali, que vergonha, ele vendeu 200 mil livros na semana passada. Pô, gente, esse tempo já era. E publiquem sim, de forma digital, comecem a formar o seu público leitor. O mais importante de você já sair publicando digitalmente na Amazon, por exemplo, é você já começar a formar o seu público leitor. Isso é que é muito importante. Tá bom? Esse é o recado de hoje, 4 dicas fabulosas. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, diretamente de Osasco. Vocês já acostumaram com essa, né? Até mais e um prazer imenso estar aqui com vocês.